Provérbios 30 nos fala sobre egoísmo. O texto diz que a sanguessuga pede, me dá, quero mais o tempo todo. E por que será que isso nos incomoda tanto? Porque nós fomos feitos pelo Criador, um Criador cheio de amor, o Senhor Deus que nos ensina a doar. Por isso o sentido da vida é o sentido não egoísta, é altruísta. Nós fomos criados para vivermos assim. Só seremos felizes se doarmos e fizermos o bem aos outros. E nós só podemos construir no mundo à nossa volta quando tivermos essa atitude de generosidade, de altruísmo, de fazer o bem. Nada de egoísmo, sejamos generosos e altruístas. Olá, seja muito bem-vindo à celebração da IBNU. Estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje para participar desse momento com a gente. Convido você então para tranquilizar seu coração e participar dessa mensagem e que você possa desfrutar deste momento. Vamos celebrar? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sigo meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, olho seu amor.
Eu sou Alex Machado, sou o presidente e fundador do projeto Baituna. Baituna significa nossa casa em árabe. E não há lugar melhor do que a nossa casa, não é verdade? Mas infelizmente, essa não é a realidade dos recém-chegados, dos refugiados árabes em nosso território brasileiro. Mas através desse projeto que está virando ONG, nós queremos transformar a vida desses refugiados. Nós queremos auxiliar, apoiar e incentivá-los a essa integração na comunidade brasileira, através de uma equipe multidisciplinar e diversos projetos internos, que vão facilitar não só a integração, mas a imersão no mercado de trabalho. Mas eu preciso de ajuda, porque nesse momento nós estamos transformando esse projeto em uma ONG, e ela vai ser aplicada na região do Brás. Mas para isso também nós precisamos alugar a nossa casa, o local onde nós iremos implementar quase todas as iniciativas do projeto. Mas além disso, nós já temos parceria com as igrejas coreanas, onde nós vamos ter as aulas de culinária, onde a gente vai ter a escola de música, e eu espero que muito em breve a gente possa ter a nossa casa. Eu quero que você faça parte disso, afinal, a nossa casa é a sua casa. Baituna, Baitu. Os jogos que estão aqui na mesa são o xadrez das 10 cores e jogo do elefante. Sejam bem-vindos ao Ministério do Xadrez e outros jogos de tabuleiro. Olá, irmãos. Somos André, Amanda e Alicia. Somos missionários da IBNU e estamos servindo ao Senhor no extremo sul da Espanha. Exatamente, já faz 5 anos que nós estamos aqui no extremo sul da Espanha, onde está a nossa base. Mas nós temos apoiado muitas ações aqui, não só na Europa, mas também no norte da África, utilizando o futebol como uma ferramenta de transformação social, ajudando a crianças e a jovens e, evidentemente, compartilhando o Evangelho e trazendo as boas notícias do Reino de Jesus aqui na região. A Amanda também tem se envolvido com muitas ações, uma delas, a principal, música. Nós temos feito ações sociais, ajudando pessoas que vivem em situação de risco, e Deus tem abençoado para que esse trabalho siga firme e forte. Você pode continuar a fazer parte desse ministério e nos ajudar no avanço do reino aqui, não só no extremo sul da Espanha, mas onde o Senhor nos levar. Deus abençoe, querida igreja. Tchau. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. E eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. É Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, meu Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Agora então nós estamos num momento de oração, onde a gente vai ter um tempinho de colocar nossos pedidos, o que nós temos nos nossos corações, as nossas ansiedades, as nossas gratidões diante de Deus. A gente também lembra em especial os projetos do Reino aqui no Brasil, em São Paulo, no Brasil e no mundo, as pessoas que estão sendo perseguidas em razão da crença, em razão de qualquer forma de etnia ou de cor. A gente também pede para que Deus esteja agindo em nossos corações, para que a gente consiga entender aonde Deus nos chama para ser diferente, para fazer diferença na sociedade onde a gente anda. É nesse sentido que eu convido vocês para, junto comigo, orarmos. Vamos orar? Deus bondoso, Pai querido, a gente te louva, agradece por toda a provisão que o Senhor tem nos dado de vida, de saúde, provisão de amigos, provisão de toda o que nos contorna, tudo que realmente nos está ao nosso redor, Pai. A gente agradece pela vida que temos em Cristo Jesus, agradecemos pelo trabalho que a IBNU tem realizado em tantas frentes e pedimos, Senhor, continue fazendo e confirmando os esforços das mãos das pessoas envolvidas, continue também, Pai, sendo generoso para com as nossas limitações, vencendo as nossas limitações e nos ajudando a vencer também o que temos de limitações internas, para que o seu amor seja cada vez mais visível na sociedade, Pai. A gente te louva e agradece por tudo, em nome de Jesus. Amém. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir, eu amar, irmão.
depois de adorarmos a Deus, termos um tempo tão precioso aí, vendo como Deus tem abençoado tantos projetos, tantos lugares, como a ação de Deus é poderosa, a gente vai falar de um tema bastante difícil. Entre a morte e a morte, existe escolha? Então, 2 Reis 6, 24 a 7, 20 vai trazer esse tema, mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. O que quer dizer aqui? Vamos ler o texto juntos, 2 Reis, começando no capítulo 6, 24. Algum tempo depois, Ben-Hadad, que é o rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto tempo e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" E o rei respondeu: "Se o senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros, e o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo, e ele disse: "Deus me castiga com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros." Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele?" Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: "Esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor?" Eliseu respondeu: "Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata." O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer?" Mas Eliseu advertiu: "Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma." Então, nesse ponto eu queria dar uma parada, depois a gente volta ao texto, pensar um pouco sobre essa situação terrível que está acontecendo aqui. É uma situação de guerra. Naquela época, as cidades eram muradas, então as cidades, quando elas tinham cerco, né, o inimigo ficava por volta da cidade, eles ficavam praticamente presos e sem nenhuma possibilidade de comprar ou trazer comida de outro lugar. Então a comida tinha acabado, eles estavam passando muita fome dentro dessa cidade. Então a cidade inteira, não é uma pessoa, não é só algumas, né? Não são só algumas, mas todo mundo ali estava passando por uma dificuldade terrível. E nesse momento, o rei, que é o rei, ele se omite. O povo, que é o povo de Deus, comete coisas assim terríveis, como, por exemplo, o canibalismo. A gente viu uma descrição aí de uma situação complicadíssima. A gente diria: como isso é possível? E isso não está acontecendo só num ambiente pagão em que as pessoas não conhecem a Deus, mas o próprio povo de Deus. Você imagina
que todo mundo que conhece a Deus, que conhece Jesus, né, tenha uma vida diferenciada, sejam pessoas especiais, o povo que é escolhido é um povo especial. E na verdade a gente vai ver aqui que na hora da dificuldade máxima, no momento em que você chega ao fundo do poço, a fome que na verdade acaba igualando todo mundo, mostrando a fragilidade humana, quando o ser humano está afastado de Deus, independente se ele é do povo de Deus ou não, coração humano não consegue mais se alinhar ao coração de Deus, a mensagem dele, o amor dele, as leis, as ordenanças dele para uma vida melhor, a gente vai ver uma situação complicada como essa. E as pessoas, quando elas são entregues aos seus próprios instintos, que é nesse momento é a terrível fome, é no meio da guerra, né, destruição, né, as pessoas estão sem esperança, nesse momento que a gente vai ver essa situação de canibalismo entre o próprio povo de Deus. E aí, mais do que isso, essas mulheres, elas vão negociar, não é qualquer pessoa, eles vão negociar os próprios filhos, né, para serem sacrificados nesse momento para matarem a fome. Então, é uma situação muito difícil, uma situação complicada. Ninguém aqui na cidade consegue enxergar nenhuma saída. E nesse momento, o que vai acontecer? A gente está diante da morte, porque lá fora estão os inimigos. Então, se a gente sair para pegar qualquer coisa, tentar conseguir comida, é a morte. E dentro, a gente olha a situação, a fome terrível, as pessoas morrendo de fome mesmo, e a gente olha para a situação e fala, para onde a gente tem que correr? O que a gente pode fazer nesse momento? E aí a gente vai perceber que essas duas mulheres, né, a mulher vai trazer a situação para o rei, e o rei que deveria, né, ele é o governante, ele, pelo menos a ideia é que ele entenda um pouquinho mais, tenha algum direcionamento, até da parte de Deus. Esse rei é incapaz de fazer nada, ele não pode fazer nada, porque ele já diz, se o Senhor não ajudar, Senhor Deus não ajudar, quem poderá ajudar? A gente não tem nada. O que ele humanamente consegue enxergar é que as vinhas não tem nada, a eira não tem nada, os depósitos estão vazios, então o que ele pode fazer? Então, a gente tem momentos que a gente espera resoluções, decisões e que tudo aconteça num âmbito maior, talvez um governo, uma instituição. Às vezes a gente fica esperando da igreja, às vezes a gente fica esperando de um grupo seleto, que seja especial. E na verdade a gente vai ver que ninguém, a não ser Deus, pode fazer nada nessa situação. Porque tudo isso foge ao controle, mas foge completamente ao controle. E o ser humano, nesse caso, está cheio de maldade. Ele consegue só enxergar a sua própria fome e a situação toda. Como eu vou matar essa fome? Ou vou matar alguém, né, no caso. E aí, o que o rei, por exemplo, ele vai muito pouquinho além ainda nessa situação. Essa situação traz o velho eu, aquele ser humano interior que precisa achar um culpado, precisa achar alguém que seja culpado de tudo isso que eu estou passando, que eu estou vivendo. E aí é isso que o rei faz. Aquele maldito Eliseu, ele é o culpado de tudo, né? Então, que ele não vai ficar vivo enquanto eu estiver aqui
e aí ele vai culpá-lo, vai tentar matá-lo, né? A gente vê uma situação bem complicada aí. Aí a gente vai um pouquinho adiante pensando nesse profeta que é o Eliseu. Ele está lá sentado com as autoridades de Israel. Ele sabe, e ele é interessante porque o Eliseu não é nada polido, assim, ele não é uma pessoa muito muito, sabe, que sabe fazer assim aquela politicagem, sabe lidar, né? Ele já é bem duro. Ele fala assim: vão vir pegar minha cabeça, vão vir me cortar minha cabeça, e aí fechem a porta e mantenham-a trancada, né? Então ele já vai com tudo. E nesse momento, qual é a saída? Parece que o homem de Deus, o Eliseu, ele tem uma certeza absoluta, né? E ele transmite essa mensagem: ouçam a palavra do Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 de cevada serão vendidas a uma peça de prata. Quando a gente olha essa certeza, essa fé do homem de Deus, no caso o profeta Eliseu, a gente fica pensando: será que ele acredita mesmo? Será que ele enxerga alguma coisa diferente? É interessante porque, claro, tem algumas pessoas que têm esse dom especial de fé em Deus, mas todos nós temos a fé. Mas muitas vezes o que acontece conosco? Quando a gente está diante de uma situação complicada, diante de uma situação que a gente humanamente não consegue enxergar a saída, a gente trava. E parece que essa trava, essa cegueira total, faz com que a gente não consiga nem enxergar Deus na situação. A gente consegue simplesmente enxergar aquela situação e o que está diante da gente: morte e morte. E aí a gente fica paralisado, completamente paralisado, não conseguindo fazer absolutamente nada. Isso não podemos falar que é só para uma missão, mas na própria vida, quando a gente tem que lidar com o nosso dia a dia, com as coisas realmente que estão diante da gente todos os dias. E aí, o que acontece? A gente vai ver uma incredulidade geral, mas mais do que uma incredulidade. Aquela pessoa que era um oficial do rei, que estava ali pertinho do rei, e o próprio rei, a gente vai ver o rei sempre buscando um culpado, tentando resolver as coisas do seu jeito e assim se sentindo talvez incapaz, totalmente sem saída também, do mesmo jeito que o povo estava. A gente vai ver um oficial quase que blasfemando a Deus, né, dizendo assim: ainda, mesmo que o Senhor, né, Deus, ele abrisse todas as comportas do céu, é impossível disso acontecer. Isso que o Eliseu falou, que a farinha vai custar, como assim? Da onde vai brotar farinha? Como é que a gente vai ter cevada para alimentar esse pessoal? O que vai acontecer? E aí é interessante como o texto é muito... A Bíblia é muito legal. A Bíblia é muito interessante. Aliás, os caminhos de Deus são muito interessantes. Porque aqui ele não mostra, de repente, um exército grande chegando para resolver a situação. Não manda o próprio mensageiro, né, que é o Eliseu, que é o profeta, ele não vai chegar resolvendo as coisas, tratando. Ele vai falar aquela palavra com muita fé, com muita determinação, né, porque vem de Deus, mas ele mesmo não tem uma solução para aquilo. Ele está esperando aquilo que Deus vai fazer. E aí quem aparece nessa situação? Olha só, vamos continuar no texto aí, no capítulo 7, versículo 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros:
por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Isso é muito interessante. Vai aparecer aqui pessoas, assim, bem inusitadas, bem do além, pessoas marginalizadas, pessoas que parecem não fazer muito sentido nesse contexto. E aparecem esses quatro. Quatro o quê? Leprosos. O que são leprosos? Leprosos são pessoas que estão com problemas de pele, nem sempre é uma lepra mesmo, mas é um problema de pele. E essas pessoas que tinham um problema de pele, eles eram considerados impuros. E quando eles estavam impuros, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que viver um tempo, uma quarentena, fora da cidade. Então eles estavam, nem dentro da cidade eles estavam num lugar onde era destinado para eles, então quer dizer, totalmente marginalizados, mas também morrendo de fome, claro. Eles também estavam enfrentando o cerco, então se eles fossem sair daquela situação ou tentar entrar na cidade, de qualquer forma eles morreriam. Entrando na cidade, morreriam. Fora eles morreriam. De novo, entre a morte e a morte. Qual é a escolha? O povo lá dentro da cidade não tinha escolha. Esses 4 leprosos também não tinham escolha. Para onde eles iam correr? O que eles iam fazer? Eles não tinham. E por lei eles eram considerados não só impuros, mas eles eram tratados de uma maneira bem inferior, desprezados, marginalizados, né? Mas é interessante a pergunta que eles levantam aqui. Por que ficar aqui parado, esperando a morte? Interessante isso. A gente, diante da morte, a gente fica geralmente paralisado. Muita gente entra em depressão, muita gente acha que não tem jeito, então vamos morrer. E aí o pessoal se enterra, né? Vai indo cada vez mais para o fundo do poço. Mas a pergunta deles é bem interessante. A pergunta deles é: por que vamos ficar aqui parados esperando a morte? E aí, no meio dessa situação, sabendo que se eles entrarem na cidade vão morrer, se eles ficarem ali eles vão morrer, o que eles fazem? Eles fazem assim: vamos então para o acampamento dos arameus. Os arameus são os inimigos, os sírios que estão ali fazendo o cerco e atacando a cidade, querendo atacar a cidade. E eles falam: vamos nos render. De qualquer forma a gente vai morrer, a gente se entrega a eles. Só que é muito interessante aqui porque a saída deles é mirabolante, mas a saída deles, assim mesmo, é complicada, porque eles estão entregando a sorte deles, quer dizer, entregando a vida deles nas mãos dos inimigos, nas mãos daqueles que realmente a principal vontade deles, a principal reação deles ali seria matá-los, né? Então, eles falam: se eles quiserem nos poupar, nos manter vivos, de alguma forma, viveremos. Se não, se eles quiserem nos matar, morreremos. Então, as saídas que a gente consegue encontrar, tanto para a nossa vida, quanto para situações difíceis, no caso de uma guerra, no caso de problemas sérios, porque o que estava acontecendo aqui é um problema econômico grave. A fome era tanta, a escassez era tanta, que vocês imaginam o que eles estavam falando, precificando aqui, o que o texto traz
como precificação aqui esterco de pomba. Como assim esterco de pomba? Quem come esterco de pomba? Mas nessa situação, até o esterco de pomba era considerado, porque é cabeça de jumento, também não tem nada para comer. Mas essa cabeça de jumento, esse esterco de pomba, estavam valendo aí 80 peças de prata, 5 peças de prata. Estavam assim um absurdo, sendo que nem alimento eles eram. Então, eles estavam passando uma situação econômica terrível, né? Então, a inflação ali estava, né, muito complicada. E, nesse momento, aparecem esses 4 leprosos como se eles pudessem resolver alguma coisa. E o máximo que eles conseguem pensar e tentar resolver, o máximo é: vamos nos entregar aos nossos inimigos. Se eles quiserem matar, eles matam. Se eles quiserem nos manter vivos, eles mantêm. Então, vocês imaginam a situação. Não é possível, não tem saída, não tem possibilidade de escolha. Então, eles estão se entregando simplesmente ao juízo dos próprios inimigos, que coisa boa não pode vir dali. Mas aí, nesse momento, nesse exato momento, quando eles vão tomar uma atitude, por isso que é interessante, às vezes a gente precisa disso, de uma atitude. E aí, ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações desse acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, como cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. E eles saíram correndo. Então, uma coisa totalmente inimaginável. Um caminho se abriu e o agir de Deus é que fez isso. Ninguém, nem os leprosos, nem o povo, nem o rei, ninguém foi capaz de pensar em nada, nenhuma saída era possível aos olhos humanos. Mas isso mostra que Deus nunca perdeu o controle, mesmo no momento mais complicado e que todo mundo só conseguia enxergar a morte e a morte. E aí, Deus age de uma maneira tão especial que ele assusta todo o exército arameu que estava fazendo o cerco e eles abandonam, simplesmente eles saem correndo, abandonando tudo. E aí, quando os leprosos chegam ali, eles acabam encontrando o acampamento completamente vazio. E aí os leprosos entram nas tendas e comem e bebem. Pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram em outra tenda, né? Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Olha que impressionante o agir de Deus. É interessante que a gente precisa, nesses momentos mais difíceis, eu sei que é difícil. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu imagino que muitos passem por isso. Nessa hora é difícil a gente enxergar qualquer coisa. Mas nesse momento é que a gente precisa se colocar diante de Deus. Reconhecer a nossa fragilidade. Dizer: Deus, é impossível, não consigo resolver nada. Eu não consigo, eu preciso do Senhor. E aí a gente consegue enxergar um agir de Deus inimaginável, um agir de Deus que é muito além do que a gente possa pensar, imaginar ou fazer. E aí, não tentar resolver as coisas como a gente pensa. As nossas soluções são tão complicadas, principalmente quando a gente está... vocês já ouviram falar que para não ir
para o mercado com fome. Por quê? A gente vai sair comprando o que precisa, o que não precisa, a gente vai gastar muito além do que precisa, mesmo tendo um dinheiro contado, a gente vai complicar a nossa situação. Então, o que a gente precisa? Num momento de dificuldade, a gente não vai conseguir resolver as coisas direito, até porque a gente vai colocar os pés pelas mãos. A nossa cabeça não está funcionando bem, nosso coração não está bem, a ansiedade está acima de qualquer coisa. Nesse momento é hora de parar e orar. Parar e reconhecer que nós precisamos de Deus. Mas a gente vai voltar ao texto e vai ver que nesse primeiro momento são só 4 leprosos. Eles acharam, eles que eram marginalizados, eles eram desprezados pelo povo, né? Eles eram colocados de lado, eles também não tinham saída, agora eles acharam algo para comer, eles saciaram a fome, eles conseguiram esconder, guardar muita coisa. Nesse momento, a única coisa que eles conseguiram fazer é olhar para o seu próprio umbigo, olhar para a sua própria necessidade. Eles mataram a fome. E ok, não tem problema, isso acontece, a gente é assim. Nesse momento, eles não vão conseguir enxergar ninguém, eles não vão conseguir pensar em alguém. Mas mais que isso, se eles eram tão desprezados, se eles eram tão marginalizados e muitas vezes as pessoas não queriam nem chegar nem perto, né? As pessoas não olhavam, nem pensavam neles. O que poderia ter acontecido com eles? Eles poderiam simplesmente dizer, e daí? Que eu consegui, agora eu estou bem, a minha barriga está cheia, e agora o que eu faço? Eu mantenho a minha barriga cheia. Então eu vou guardar essa comida, porque enquanto tiver qualquer dificuldade, eu vou me garantir. Eles poderiam simplesmente parar por aí. Mas olha que interessante o que o texto diz. Eu acho, assim, muito, muito especial como o texto traz a consciência deles. Diz, então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Que coisa impressionante. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. E aí, essa atitude deles de falarem, olha, a gente achou algo que é precioso. Nesse momento, é algo muito, muito necessário. A gente não pode guardar essa boa notícia. E é o que eles falam, essa boa notícia. Não dá para guardar só para a gente. Isso é maldade. A gente precisa ir lá contar para todos que precisam na cidade. Então, o que eles fazem? Eles não se calam. Eles não ficam fechados naquilo que apenas eles podem fazer. Então, desfrutar, né? Eles não ficam acomodados com aquilo, eles não ficam parados com aquilo, mesmo sabendo que talvez ninguém ouviria o que eles tinham a dizer, ninguém nem acreditaria o que eles tinham para dizer, mas eles dizem, nós não podemos ficar aqui calados enquanto todo mundo está passando fome. Então, olha que impressionante a atitude deles. E aí, quando eles se dão conta do que está diante deles, que banquete que eles estão ali na frente, eles falam, nós precisamos. Eles pensam no outro. E aí a gente vê eles indo, o rei vai na continuação, assim que prepararam 2 carros de guerra com todos os seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram
todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás, enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. E aí eles conseguiram, então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus, assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. E a gente vai ver lá que aquele que era o oficial do rei, ele morreu, né, também conforme o Senhor havia dito. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, Deus está no controle sempre, mesmo nos momentos mais complicados. Então, tudo o que Deus disse através de Eliseu se cumpriu. Deus age de um modo tão extraordinário, tão inimaginável, e que realmente a gente nunca vai conseguir chegar a qualquer nível de pensamento ou imaginação daquilo que Deus pode fazer. A gente não sabe que porta que vai se abrir, como ela vai se abrir, quem é que vai trazer essa boa notícia. Mas uma coisa a gente sabe, que Deus age, e Deus agiu por meio de 4 leprosos, 4 pessoas que eles não tinham nenhuma condição, né? Eles eram doentes, eles estavam marginalizados, eles não tinham nada a oferecer. Mas Deus agiu através destas pessoas que fizeram toda a diferença. E aí a gente vai ver, e a gente pode pensar, se eles tivessem desistido, se eles tivessem tentado se aproveitar da situação, já que eles eram aquelas pessoas que já tinham sofrido tanto com a indiferença, com o desprezo, né, das pessoas, se eles tivessem com aquele rancor das pessoas que fizeram isso com eles, o que seria nesse momento de fome e desespero? Se eles ficassem paralisados simplesmente diante da morte, porque para lá é morte, para cá é morte, o que teria acontecido? Às vezes a gente fica tão focado aí no que a gente é, no que a gente pensa que é, no que a gente pode fazer, aquilo que a gente acha que pode fazer ou que a gente não pode fazer. Esse conceito, esse padrão que o mundo coloca pra gente, que a gente deve ser, ou que a gente é ou não é, aquilo que o padrão que a sociedade diz pra gente: olha, você é assim, então você não pode fazer isso, você pode fazer isso porque você é isso, né? Então, o rei estava numa posição de rei, ele poderia fazer alguma coisa, talvez, no nosso pensamento, na nossa imaginação de como uma pessoa que está num cargo alto pode fazer alguma coisa, uma pessoa rica pode fazer alguma coisa, uma pessoa que tem muito conhecimento pode fazer alguma coisa, uma instituição ou o governo, né? Ninguém podia fazer nada. Então, a gente precisa fugir, a gente precisa se libertar desse conceito, desse padrão que foi colocado, porque não existe. Claro que existe no sentido de organizar a sociedade, de organizar os nossos pensamentos, a nossa maneira de fazer, mas isso não pode controlar a nossa vida. O que precisa controlar a nossa vida é só Deus. E o que Ele está dizendo que você é, que eu sou? Que Ele pode fazer através de pessoas entregues a Ele, independente do que a gente acha que a gente pode ou não pode fazer. Quando Deus capacita, a gente pode fazer. E tudo vem dEle. A capacitação vem dEle. O amor até pelos outros vem dEle, né? O que a gente precisa fazer realmente? A gente precisa lembrar que a missão é de Deus. Que Deus está no controle de tudo. A gente não pode perder as esperanças, porque a gente precisa olhar para Ele nos momentos mais complicados, quando a gente vê as situações difíceis. A gente precisa lembrar que a missão que a gente precisa fazer
não é nossa, mas a gente está participando, porque Deus chamou a gente para participar. Então é um privilégio participar dessa missão, daquilo que Ele está fazendo. A grande questão é, às vezes a gente acha que mandar um dinheirinho daquilo que sobra, mandar um dinheirinho para um lugar, um projeto, uma missão, isso é fazer missão. Tem gente que acha que se eu gastar muito dinheiro e ir para lá, eu estou fazendo missão. Às vezes as pessoas acham que simplesmente, claro que oração é muito importante, mas às vezes as pessoas acham que não podem fazer nada além disso. Não é verdade. A missão é todo dia, toda hora, e está aqui no coração. Ela nasce do desejo que os leprosos tiveram, porque a gente achou as boas novas, a gente achou aquilo que é mais precioso. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai morrer com isso? A gente vai guardar para a gente, porque esse tesouro tão maravilhoso que pode salvar a vida das pessoas, que pode mudar a vida das pessoas, o que a gente vai fazer? A missão verdadeira é responder a esse chamado, mas é responder a mais do que isso, é responder a esse amor tão maravilhoso que a gente achou, como essas pessoas que estavam com fome, a fome de morte, pensando no como eles iam morrer, olhava para um lado é morte, para o outro lado é morte, e eles estavam fazendo coisas terríveis para tentar salvar um dia de vida. Nesse momento, quando eles acham a comida, aquilo que eles acharam no acampamento do inimigo, eles não se aguentam com as boas notícias. Eles falam, não podemos ficar calados. Essa é a verdadeira missão. Você e eu, nós não podemos ficar calados, porque nós fomos atingidos por esse amor tão grande que é Deus. Porque Ele nos tirou de uma situação de miséria, de fome, do fundo do poço. E a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa se mover, mesmo que a gente não entenda muito bem. A gente precisa se colocar diante de Deus. Reconhecer que quem está no controle é Ele. Reconhecer que por Ele a gente pode fazer. E se deixar ser usado por Ele. Então, nesse dia, que você consiga entender essa mensagem. Entender que a sua missão é muito mais do que aquilo que é a sua circunstância, a sua situação. É o que você acha de você mesmo, ou o que você acha que é a missão. Mas é, principalmente, você contar dessa maravilha, de algo que você não consegue segurar mais, que é as boas novas da salvação de Cristo Jesus. Que a gente não se aguente de guardar essa boa notícia, que a gente use de todas as formas, que a gente não se prenda a nada, mas a gente se use de todas as formas para enxergar o outro, a necessidade do outro, e poder falar dessas boas novas, dessa maravilhosa salvação, de transformação de vida, de dignidade que Deus nos dá. Que Deus abençoe a todos, que Ele nos ajude a nos mantermos olhando para Ele, reconhecendo que a missão é dEle e que nós precisamos falar dessas boas novas. Deus abençoe a todos. Olá pessoal, eu me chamo Josué Romano, sou diretor do projeto missionário UNA. Nosso projeto trabalha com crianças e adolescentes nas favelas da Zona Sul de São Paulo. Hoje nosso projeto trabalha em 4 áreas diferentes. Na área social, onde oferecemos cursos profissionalizantes, cultura e lazer. Na área espiritual, em todos os cursos que oferecemos, nós pregamos a palavra de Deus para alcançar os jovens para Jesus Cristo.
E na área de treinamento é a área que nós discipulamos esses jovens para que eles possam reproduzir e ganhar mais discípulos, ganhar mais almas para o Senhor Jesus. E também ser líderes dentro do projeto. E a área de envio é a área que a gente faz viagens de curto prazo na América Latina para que eles ganhem experiência no transcultural, visando preparar eles para a janela 1040, aqueles que têm chamada, assim como o Gabriel esse final de ano vai estar indo para a Índia, ficar 2 meses lá fazendo um projeto de futebol junto com a igreja local. Eu agradeço a oração de vocês, obrigado IBNU, nós estamos juntos, não se esqueça de orar por nós. Paz! Bom dia, Calimera. O nosso projeto El PIS, que significa em português esperança, tem a ver com a nossa missão entre os gregos aqui no Brasil, mas principalmente aqui em São Paulo, onde nós moramos e agimos. Cremos que Deus tem abrindo uma grande porta e oportunidade através da coletividade helênica aqui em São Paulo, onde eu dou aula de grego e também no grego bíblico, entre eles, famílias aproximadas muito, e também no Instituto de Estudos Helênicos, também aqui em São Paulo, onde eu estou convidado muitas vezes para falar sobre a cultura e história grega, mas trazendo também a mensagem de Cristo. Por isso, o nosso agradecimento é em todos vocês irmãos que apoiam esse nosso projeto. E contamos com todas as orações de vocês. Deus abençoe. A IBNU tem feito muita coisa pela ação direta daqueles que fazem parte dessa comunidade, que estão no Brasil e no mundo. E muita gratidão a Deus por tanta disposição, generosidade e atitude prática de gente que ama a Jesus e a gente que gosta de gente e segue esse evangelho. Nesse momento a gente quer lembrar dos nossos desafios. A gente faz muita diferença naquilo que é feito em São Paulo, na transmissão da palavra de Deus, nas nossas celebrações, nos diversos ministérios e projetos, ministérios que atuam de maneira humanitária, missionária, na área de educação. E a gente quer que você seja o nosso parceiro, porque a nossa proposta é muito séria e efetiva. Ainda mais agora, quando nós estamos aí caminhando numa transição para o nosso lugar, os nossos desafios são maiores. Então, toda oferta, todo investimento, toda doação é mais do que bem-vinda. Você pode encaminhar a sua doação de maneira direta ou de uma maneira específica. Eu quero doar para esse projeto, eu conheci esse e aquele ministério, o trabalho da IBNU, e isso será devidamente encaminhado. E, portanto, vamos apresentar, eu convido você a colaborar conosco e nos ajudar a caminhar nesse projeto especial de fazer o reino de Deus conhecido em todo o mundo. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e tua graça, pela vida, por poder te servir. Eu quero orar pelos meus queridos irmãos, agradecer por aqueles que têm entregado parte dos seus recursos para fazer diferença no reino, e que o Senhor abençoe todas essas ofertas, nos dê sabedoria e direção adequada para que elas
no reino de Deus, façam diferença e glorifiquem ao Senhor. Muito obrigado, nós te adoramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você sabe que nós temos um ensino que é muito importante e relevante aqui na IBNU. Então, a gente tem buscado sempre trazer os estudos da palavra, da Bíblia, de uma maneira bem interessante, dinâmica e relevante. Então, agora estão acontecendo 2 cursos importantes. Você vai poder entender um pouquinho que para fazer boa teologia a gente precisa de muitas disciplinas, e a gente tem feito aí, já falamos de história, de arqueologia, de linguística, e agora temos aí novidades e coisas muito importantes pela frente. Então acompanhe a gente quartas-feiras, 19 horas, e o livro de Reis aí, que também está todo vapor, às quintas-feiras, às 19 horas. Vem estudar com a gente. Olá, gente, tudo bem? Sou Nelber, sou professor universitário, membro da CRU Brasil e do Fact Commons, que é o movimento da CRU Brasil para professores universitários, estudantes de pós-graduação, pesquisadores, trabalhadores do mundo acadêmico em geral. E nós estamos aqui para convidar vocês para a nossa primeira conferência nacional, que vai ser em julho, dias 28 a 30 de julho, lá em Campinas. E a gente está em parceria com o Novo Universo, que é o Ministério da IBNU para universitários, e a gente quer lhes convidar, se você entende que Deus está lhe chamando para servir ao reino de Deus no mundo acadêmico, ou se você quer entender melhor como desenvolver os seus dons, seus talentos para edificar o reino de Deus, cooperar com Deus na edificação do reino de Deus no mundo acadêmico. Então eu quero lhe convidar para se juntar a nós nesses dias lá em Campinas. A IBNU está presente aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, como vocês já viram, a gente já alcançou aí mais de 100 mil seguidores. Mas agora nós temos uma novidade também. Nós estamos nas plataformas de streaming, então você pode acompanhar aí nos podcasts através do Spotify, através de todas as plataformas aí que você tem acesso. Então vem com a gente, então IBNU e você sempre juntos. Mais uma vez queremos agradecer a sua participação na celebração online da IBNU todos os domingos às 9h30 da manhã. Esse conteúdo que é feito para abençoar a sua vida. E convidamos você também a ser nosso parceiro divulgador, entregando esse conteúdo para todos os seus contatos, os seus amigos, as pessoas que você conhece, espalhar aí todo esse conteúdo que a IBNU tem desenvolvido aqui no canal do YouTube para abençoar a vida das pessoas. Também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, né? Você tem aí a inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações das nossas publicações, e também no Instagram e no Facebook nós postamos conteúdo que abençoa vidas e também sobre as nossas programações aqui na cidade de São Paulo. Então, seja nosso parceiro, Deus o abençoe. Semana que vem, 9h30, estamos novamente aqui. Esperamos vocês. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sigo meu Senhor. Não